Números capítulo 13. Números capítulo 13. Ainda bem que eu não canto e não toco nada, porque senão... Ai, ai. Números capítulo 13. Isso, pode ir dando glória a Deus aí. É o quarto livro da Bíblia. Vamos começar lá do quarto livro. Primeiro, segundo. Achou? Então tá bom. Então assim, como você está, não vai ficar agora. Então fique de pé, então, por favor. Vamos fazer a leitura dessa palavra. Começa a chegar 8 e pouco, já começa a dar sono para alguns aí. Né? Então lá verso 25. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a ele e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Noguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor à terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Nos abençoe, Deus, ao meditar agora a sua palavra, com toda liberdade, com toda autoridade, e fala ao coração de cada um, como só o Senhor sabe falar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Você já passou por um medo? Um medo assim, já teve um medo? Já? Quem nunca passou por um medo, fique de mão abaixada. Quem nunca passou por um medo? Todo mundo passou por um medo, né? Um susto, algo assim. Todos nós passamos. É aquele sentimento que bate assim dentro, né, de nós, quando nos deparamos com uma situação muito difícil. E aí sentimos medo. Medo. E de repente, né, você recebe uma notícia ruim.
faleceu alguém, o marido foi embora, estão para se separar, o filho está com uma doença terrível, ou alguém da família ficou doente terrivelmente, algum caos aconteceu, e quem sabe o chefe chamou você lá no escritório, nunca te chama, se te chamou, na situação que está, quem sabe para dar as contas. Sempre nós temos um medo, não é? São fatos, ou são fatores, são coisas que nós vivenciamos, um dia ou outro, um mês ou outro, um ano ou outro, nós vivenciamos alguma coisa. E eu tenho aprendido que o medo, ele é um companheiro, né, de cada um, e geralmente ele é um companheiro que não é bem-vindo, mas ele está sempre perto. Ele não é bem-vindo, mas ele está sempre perto. Sempre um medo surge, mesmo que você não deseje, ele insiste em seguir os seus passos, mesmo que você não o queira, que você o mande embora, ele insiste em ficar perto. É insistente o medo. O medo, às vezes, se torna uma sombra que nos apavora por toda a vida. Há pessoas que estão presas, estagnadas, amarradas, frustradas, decepcionadas, são tristonhas, porque estão acorrentadas a um medo. Algo que surgiu, ou algo que possa acontecer a qualquer momento, e não consegue descansar, não consegue viver, e que de tempo em tempo, mas está sempre aparecendo, atacando e trazendo, né, esses sentimentos que nos paralisam. E é interessante que o medo, ele não é coisa de gente fraca. Não são apenas pessoas fracas que sentem medo. Pessoas fortes, pessoas bem-sucedidas, pessoas que, não é, estão bem, não é, são poderosas, também sentem medo. Talvez elas não demonstrem isto, mas com certeza, secretamente, de uma maneira, de vez em quando, se esbarram com medo. Medo. Está sempre batendo na porta. Olhe para essa pessoa, diga assim, pergunte aí. Ela não vai te responder, mas pergunte. Quando foi que o medo bateu na tua porta? O medo. E o medo é terrível. Nós vemos aqui nesse texto que toda a situação que o povo de Israel viveu depois disto se resumiu ao medo. Ao medo que foi instalado no meio do povo. Um medo que 10 pessoas instalaram no meio de uma nação, de uma multidão. A nação de Israel, o povo de Israel, ela estava liberta da escravidão. E ela, sob a liderança firme, autêntica de Moisés, e da mão de Deus, poderosa agindo no meio deles, eles foram libertos. E nessa libertação eles viram o poder de Deus se manifestando. Partiram do Egito, levaram até aquilo que não eram deles. Faraó deu até aquilo que não pertencia ao povo, à nação de Israel. Saíram dali, não é, por cima. Saíram dali como vencedores. Saíram dali como pessoas que foram libertas e foram libertas vencendo uma nação, que eram os egípcios. Venceram a Faraó,
venceram as coisas que apareceram, seja o Mar Vermelho, né, as circunstâncias que surgiram, venceram muitas coisas. Milagres aconteceram na vida deles poderosamente. Mas, quando eles se encontram diante do Jordão, para tomar a terra, o medo se instala no meio deles. É impressionante quando nós agimos da mesma maneira. É impressionante como nós vivemos e vivenciamos tantas coisas de Deus em nossa vida, nós vivemos tantos milagres, mas de repente, numa outra situação, nós nos sentimos paralisados, aterrados, aterrorizados. E quando fala aterrorizado, significa você estar aterrado a um lugar ou uma situação sem condição alguma de se mexer. Aterrorizados. É assim que o povo estava diante do Jordão, aterrorizados, depois de viverem tantos milagres. Medo. E nós precisamos aprender a vencer o medo. Nós precisamos aprender, porque o medo, ele traz empecilhos para a nossa bênção. O medo, ele traz obstáculos para a nossa bênção. O medo nos faz afastar-nos das nossas bênçãos. O medo nos faz virar as costas para a nossa bênção. E isto aconteceu lá. O medo nos faz desvalorizar aquilo que é bom de Deus na nossa vida. E o povo se encontrava daquela maneira. Pessoas que viviam o milagre. Você imagina que eles saíram, o faraó e seus cavaleiros morreram, passaram pela terra seca, Deus os desviou naquele momento dos inimigos, Deus os tirou dali como verdadeiros filhos poderosos e vencedores em Deus. E de repente, depois de entrar e olhar para a bênção, de sentir o cheiro da bênção, depois de manusear, quem sabe um pouco a bênção, quem sabe de andar, e foi o que eles fizeram, na bênção, de provar daquilo que tinha de tão abençoado naquela terra, eles tiveram medo e recusaram aquilo que Deus tinha para eles. Será que nós temos recusado coisas de Deus na nossa vida? Será que nós temos recusado coisas que Deus tem nos dado, porque temos medo? Porque nos sentimos amedrontados, aterrorizados, quem sabe até incapazes de fazer isto ou aquilo? E quando nós lemos o capítulo 13, nós vemos que Deus havia dito que eles iam conquistar a terra. Se olharmos o capítulo 1, Deus está falando, olha, pegue o povo aqui, pegue 10, 12 espias, homens corajosos, homens capacitados, homens que sejam honestos, homens que estejam, não é, no foco, gente que faz diferença. Pegue 12 dessas pessoas, uma de cada tribo, não pegue qualquer um, pegue pessoas que estejam preparadas para ir na terra e olhar a terra. Não era qualquer pessoa, não era qualquer um, foram pessoas escolhidas por cada tribo, e o melhor de cada tribo, o melhor. E aí esses homens vão, espionam a terra. E a intenção aqui, irmãos, é que
para que eles pudessem apenas conhecer o inimigo, conhecer a terra, planejar, conhecer os inimigos de tal maneira, e buscar, enquanto conhece os inimigos, buscar estratégias, planejando como iriam fazer para conquistar aquela terra. Presta atenção aqui, agora eu vou dizer, é importante. Às vezes, nós fazemos o que nós não devemos fazer. Meu irmão, a bênção ela tem que ser olhada, ela tem que ser rodeada. E quando nós estamos à espera ou próximos de alcançar alguma coisa, temos que ficar atentos. Atentos. E o que Moisés e o que Deus queria, que os homens fossem, olhassem como é que eles agiam, olhassem, não é, qual era o plano melhor para invadir aquela terra, qual é a estratégia que eles tinham que tomar, para tomar de, quem sabe, de surpresa, todo aquele povo. Mas sempre tem aqueles que não conseguem apenas olhar, observar e buscar em Deus estratégias para obter vitória. Por isso muitos perdem a sua bênção, muitos acabam sendo derrotados, porque falam demais, falam da bênção na hora errada, comenta com todo mundo, diz que vai fazer assim, e acabam perdendo a sua bênção. Quem está aqui, diga glória a Deus. Deus disse, olha, só vá lá olhar. Se você é linguarudo ou linguaruda, que não aguenta segurar algo que Deus põe no teu coração, certamente você vai se frustrar. Sabe por quê? Língua grande. Nós temos que ser espertos, irmãos. Estar atento com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está falando. E nós temos que observar isto. Foi solicitado os melhores, buscaram ali os melhores. Deus não pediu para esses príncipes a opinião deles. Deus não disse assim, ó, vai lá e depois você me dá a sua opinião, o que você acha? Deus não disse assim, ó, olha aí para a bênção que eu estou te dando, e depois você me diz o que nós devemos fazer ou não, se somos capazes disto ou não. Deus não pediu isto. Deus pediu apenas que eles espionassem. Espionar é estar sem que seja percebido. Você já pensou alguém espionar e dizer assim, olha, eu sou espião aqui? O inferno envia espias no meio do povo de Deus. Ficam quietinhos. Quietinho. Só para depois ficar apontando. Deus não pediu a opinião deles. Olha, eu quero que vocês voltem e me digam se podem, se tem capacidade, se vai ser assim ou não. Meu irmão, se Deus prometeu algo para você, se Deus prometeu na palavra e Ele prometeu na palavra coisas para você, acredite nisso. Não fique dando sua opinião para Deus, não. Não fique dizendo para Deus se isso é bom ou se não é bom. Não fique dizendo se é possível ou se não é possível. Não fique questionando Deus porque não acontece do teu jeito. Porque Deus não faz do teu jeito.
Porque Deus não vai lá e já extermina todo mundo e a gente já entra na terra. Faça o que Deus apenas pediu para você fazer e nada mais. Eu estou vendo glória a Deus aí, não? E assim, meu irmão, nós acabamos perdendo bênção. Assim nós acabamos, irmãos, indo para o deserto sem necessidade. Apenas vá, olhe como é, e venha, e diga, ó, a terra é assim mesmo, e nós vamos entrar lá. A hora que Deus dá ordem, nós vamos tomar um negócio. Agora Deus dá algum negócio para você, dá um trabalho, dá uma, sei lá, qualquer coisa para a tua vida, te dá uma bênção, e você fica questionando por que foi desse jeito, por que não foi daquele, por que deveria ser desse jeito. Quando Deus ele ordena alguma coisa, Ele ordenou e não pediu opinião. Agora nós somos cristãos, irmãos, e nós como cristãos, somos os seres mais opinadores que existe no mundo. Eu achava, quando eu trabalhava lá na empresa, eu achava assim, que tinha mais cacique do que índio para trabalhar. Mas no meio do povo de Deus, tem muito mais pastores do que ovelha. Tem muito mais gente que sabe de tudo do que ovelha. Nós devemos fazer o que Deus apenas nos deu a fazer. Ele não quer a sua opinião se o teu patrão, se aquela situação é muito difícil para você. Ele não perguntou para você se você é capaz ou não. Deus, meu irmão, é especialista em pegar gente incapacitada e capacitá-la a fazer e a chegar a alguma coisa. Deus é um poderoso para isso. E aquele povo não entendeu que na incapacidade, na fraqueza, na improbabilidade que havia de vencer, eles esqueceram que Deus era todo poderoso. Por isso nós acabamos, irmãos, perdendo bênção e nos impedindo de estar e de receber bênção. E às vezes nós estamos acusando o diabo, acusando o irmão, acusando fulano, acusando lugares e achando que isso é o problema. O problema é você. O problema é você. Pode dar um glória a Deus, eu estou tranquilo. Não estou bravo não. É a ênfase do negócio aqui, tem que ser assim. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Olha para esse irmão e diga assim, ó, o problema pode ser você, viu? Nós não paramos para isso não. Nós não paramos que o problema pode ser nós mesmos. O problema pode ser você. Pode ir de novo para ele, no olho dele, e dizer assim, ó, o problema pode ser você. Pode ser. Se não é, então é outro. Eles eram para espionar, não era para opinar. Ou como nós gostamos de meter a colherzinha onde não somos chamados, né? Nós gostamos de meter a colher naquilo que não nos corresponde. Como nós gostamos disso. Não cuidamos nem da nossa vida e ficamos metendo a colher nas coisas dos outros. Ficamos dando opinião para tudo. Olha, eu acho que você não deve casar com isso. Acho que você não deve casar com isso. Acho que você não deve morar lá. Eu acho que você não sei o que é lá. Cuida da tua vida.
Se alguém tem que falar alguma coisa para um, para outro aqui, deixa que eu falo. E se acha que Deus não fala comigo, ore para ver se Deus não fala comigo, ore. Ora, Deus, fala com o pastor, ver se ele não vai falar. E fala. Não sou surdo, não tenho... Fica metendo colher onde não deve, não. Faça apenas o que você tem que fazer. Você não faz o que você tem que fazer e que fica se metendo onde não deve? Lá na tua empresa, você não faz o teu trabalho e fica se metendo no trabalho do outro. Não faz o seu direito e fica falando do outro lá que não faz o seu e fica falando do outro. Quem pediu tua opinião? Opinião só deve ser emitida quando sugerida, solicitada. Eu só dou opinião quando me solicitam. Se não me solicitam, mas tem gente que não pode. Olha, gigantes, o negócio é terrível. E fica. Gente, meu irmão, que cria um monstro onde não tem. Gente que cria, não é, um dilúvio aonde é um fio de riachinho. E aí nós acabamos perdendo a bênção de Deus. E olha que não era qualquer pessoa. Era o melhor que tinha em cada tribo. Pessoas honestas, corajosas, pessoas, irmãos, capacitadas, mas metia a colher onde devia, dera opinião quando não deveria. Sabedoria, quem não tem, peça a Deus. Sabedoria é dar opinião quando é preciso, solicitado. Olhe para o teu irmão e diga assim: ainda bem que eu não sou desses. Ainda bem que eu não sou. Eu não sou desses. Eu não sou desses. Olha o verso 17 aí, ó. Olha o verso 17. Enviou-os, pois, Moisés, o verso do capítulo 13, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, perdi aqui, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é? Olha só, e o povo que nela habita, se é forte ou é fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita? Se boa ou má? Se tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra? Se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tem de bom ânimo, e trazei do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Você viu o que Deus pediu para eles? Se é ou se não é, se tem ou se não tem, se plantam ou se não plantam, se cercam as cidades ou não cercam. Proatividade não é passar à frente daqueles que deram autoridade. Proatividade é cumprir o que foi dito e fazer um pouquinho melhor com perfeição. Não é fazer diferente, não é fazer como pensa, não é fazer do seu jeito, é fazer do jeito que foi pedido e melhorar aquilo lá um pouquinho. Proatividade. Agora nós achamos que proatividade é ir além, é fazer do nosso jeito, que nós sabemos mais, da nossa maneira.
Está errado. Deus não comunga tais atitudes. Deus não comunga, Deus não está de acordo com tais atitudes. Olhe para o teu irmão e diga assim: é só obedecer. E com isso, meu irmão, eu vou dizer aqui 3 coisas e vamos terminar rapidinho aqui. 3 coisas. Duvida que vai terminar rápido? Não, né? Então, segura aí. Quero dizer 3 coisas a respeito disto. Primeira coisa que a gente tem que entender desses versículos é o seguinte: não entre em campos que não lhe pertencem. Não entre em campos que não lhe pertencem. A guerra não é sua, não vai lá da onde de Davi, não. Davi foi, mas a guerra era dele, porque era para o povo dele. Sabe que tem gente mais furado que peneira? De tanto tomar, porque fica entrando em campos que não lhe pertencem. Limite-se naquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Eles só, irmãos, tinham que terminasse de observar, e a sua missão estaria encerrada. Só isso. Foram, voltaram, encerrou a missão, acabou. Mas eles quiseram, não vão ter que fazer alguma coisa, nós vão ter que, mas nós não vamos falar nada, mas nós não vamos colocar nada. Espera aí, eu tenho que melhorar isso aqui. Deixa eu pegar essa pregação e dar uma melhorada nela. Tem que ficar melhor. Deixa eu pegar o jeito que esse camarada faz aqui e dar uma melhorada nisso aqui. Vai para você ver, vai. E eles quiseram fazer isso. Eles não tinham mais nada, a missão era ir, observar, encerrou. E o texto diz: Moisés nunca disse a eles: olha, quando vocês retornarem, deem sua opinião, se poderemos invadir a terra ou não, se teremos condições de vencê-los ou não. Não, Moisés nunca perguntou. Mas eles fizeram o que não deveria. Entraram em campos que não lhes pertenciam. Sabe o que isso aí resultou? 40 anos. Eu não sei quantos meses dá. Não fiz a conta nem de quantos dias dá tudo isso. Mas imagine. Eu já estou com 55. Meu irmão, para chegar nos 40 foi difícil. E sem estar no deserto, imagine 40 anos no deserto. 40 anos. Sabe por quê? Porque algumas pessoas entraram em campos que não eram deles. Se puseram em posições que não eram deles. Fizeram além do que Deus havia lhes dito. Por que Saul foi renegado por Deus? Alguém lembra ou não? Quem lembra, levante a mão. Estavam numa guerra contra os filisteus. Samuel diz: olha, você vai, eu vou lá, daqui a 7 dias eu apareço lá, eu vou chegar, vamos sacrificar ao Senhor, e depois disso, nós vamos invadir, e Deus nos dará a vitória. E aí demorou, começou a dar hora, Samuel não aparecia, Samuel não chegava. Aí Saul: olha, eu sou o rei, não tem problema nenhum, Deus já deu a vitória, então eu vou sacrificar, traz lá o bezerro.
Mate aí o bezerro. Vamos fazer o sacrifício. E aí, quando estão sacrificando, fazendo o sacrifício, chega Samuel. Chega na hora, pegar no pulo. Pegar no pulo. Deus é bom, meu irmão. Pega no pulo. Pulo do gato. E aí, mas o que está fazendo, Saul? Aí vem as desculpas, justificativas. Nós estamos precisando ir, o povo está aqui questionando, está todo mundo perguntando, os filisteus estão aí, e eu precisava fazer isso para a gente guerrear, e achei que você não vinha. Saul, por causa disso, você perdeu o teu reinado. Hoje, você perdeu o teu reinado. Nós, irmãos, ficamos fazendo o que não é nosso, responsabilidade que não é nossa, e achamos que com isso Deus vai se agradar. Presta atenção. Todos nós temos responsabilidade. A tua responsabilidade não é minha, a minha não é a sua. Cada um de nós dará conta a Deus de si mesmo e daquilo que Deus nos deu. Para sermos pelo menos inúteis, façamos pelo menos aquilo que nos foi mandado fazer. Mateus fala a respeito disso. Que nós entendamos isto. Nós não possamos, não entendamos e não busquemos estas coisas. Às vezes nós queremos fazer porque queremos satisfação própria, queremos nos sentir bem, queremos mostrar alguma coisa para alguém. Deus não está preocupado com isso, meu irmão. Deus está preocupado, está olhando o nosso coração. Ele está vendo a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa fé. Não é o quanto nós fazemos. Por isso a primeira coisa, meu irmão, para não atrapalhar a tua bênção, não entre em campos que não lhe pertencem. Viu? Não entre em campos que não lhe pertencem. Não sai pregando por si só, sem ter autorização de alguém para você fazer isso. Qualquer hora o diabo bate você de frente e diz: quem te deu essa autoridade aí? Quem deu autoridade para você fazer isso, levantar isso, para você fazer essas coisas? É necessária autoridade outorgada para fazer. Não entre em campo que não é seu. Deixa eu dizer aqui uma coisa rápida, bem rápida, para a gente passar para o próximo, porque precisamos terminar já. Unção. Você agora ficar pondo a mão na cabeça um do outro, vá ler a respeito disso, viu? Unção é transmissão de autoridade. Bênção que é outorgada por alguém. Deus deu a bênção a alguém a outorgar lá. Uma pessoa, quando vai ser consagrado, vem lá alguém que é próprio para isso, unge e tal. Agora a unção é para pessoas assim, não é para ficar, joga em qualquer lugar, faz de qualquer maneira, em qualquer pessoa, não. Esse negócio de ficar pedindo óleo para ficar levando não sei para onde, para ungir qualquer coisa, isso não é bíblico. Só olhar a Bíblia, isso não é bíblico. Isso é coisa do neopentecostalismo. Isso não é bíblico. Você quer que unja alguma coisa? A Bíblia diz lá em Tiago,
Capítulo 3. Chame o ministro, e ele ungirá. Chame o ministro. Aí você vai ungir lá um negócio, é um negócio espiritual forte, pesado. Vem retaliação, vai se arrebentar. Mas Deus, eu estou fazendo. Mas não tem autoridade para isso. Você já imaginou lá se todo mundo lá tomasse o lugar do sacerdote para fazer sacrifício? Que bagunça seria? Quer ser abençoado? Não entre em campo que não te pertence. Não arrume dor de cabeça para a tua cabeça. Olhe para o teu irmão e diga assim: vamos ficar na nossa, né, irmão? Segunda coisa aqui, vou falar rápido. Não imponha a sua visão, se essa não é a visão de Deus. Não imponha uma visão de nada. Meu irmão, hoje nós estamos dizendo assim: Deus está mandando, Deus está dizendo, Deus está fazendo, sem responsabilidade. Deus está mandando dizer, e Deus não está mandando dizer nada. Deus sabe o quanto eu tenho temor a respeito de falar para alguém: olha, Deus manda dizer para você isso. Até aqui me arrepia tudo isso, porque esse é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Uma palavra errada pode levar uma pessoa para o inferno, afastar de Deus. Mas hoje todo mundo está falando que Deus está mandando dizer. Eu nunca vi Deus falar tanto como fala nos nossos dias, em todo lugar, com todo mundo. Mas ninguém quer ouvir a voz de Deus na palavra. Dá glória a Deus, meu irmão, que hoje Deus está ajustando a gente. Deus está nos ajustando para ser abençoado. Deus quer nos ajustar para ser abençoado, meu irmão. Fique ligado. E de vez em quando tem que dar uma chacoalhada na roseira para ver que está firme. Nós temos que tomar muito cuidado. E aí a palavra de Deus, olha, nós temos que ser espertos, não conhece a Bíblia, aí a gente cai. A Bíblia diz, não é para você ficar julgando o profeta, mas julgue a profecia. Está de acordo com a palavra? Está dentro da palavra de Deus ou é balela? Você está com a vida errada e Deus está dizendo: vou te encher de bênção, você é uma bênção, você é um vaso de bênção, oh, aleluia. Está entendendo? Quer dizer, eu não sou contra, irmãos me conhecem, sabem que eu gosto disso. Gosto dessa unção de Deus, da liberdade de Deus. Acredito em profecias, acredito em dom de línguas, mas em desordem não. Então, meu irmão, não imponha uma visão a alguém se não é a visão de Deus. Se você quer aconselhar alguém, vai orar, vai ver direitinho, peça conselhos com outro, fale com pessoas mais capacitadas. Olha, Deus está fazendo, Deus está me inquietando para isso. O que você acha? O que o senhor acha? Vamos orar um pouco mais? Não vai já impondo sua visão, não. Deus está dizendo, Deus está muito alegre conosco, não. A partir de hoje, nós vamos agora parar de raspar braço, sovaco, vamos parar porque Deus quer nos puro. A mulherada já virou a cara para assim: isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Meu irmão, visão de Deus. Deus não fica dando visão a toda hora, qualquer hora, para qualquer um, não. Nós temos que ter muito cuidado com isto. E às vezes, meu irmão, nossa visão pode ser um assassino de sonhos.
Porque geralmente a nossa visão, se não tomar cuidado, vai ser a visão humana. A visão que aqueles homens trouxeram lá do negócio, foi uma visão humana. Olha, são gigantes, são fortes, e nós vamos ser destruídos. Eu não sei o que Deus deu na cabeça dele, de tirar a gente do Egito e trazer para cá para morrer aqui. Nós vamos morrer, olha a visão dos 10 que trouxeram. Temos que tomar muito cuidado, meu irmão. Às vezes você ouve a palavra, olha aqui, se ouve a palavra, cuidado com a visão. Se não entendeu direito, pergunta para Deus. Não entendeu direito, pergunte para quem falou. Mas não fique com a visão distorcida. Você não acredita que foi dito. Meu Deus do céu. Olha, a coisa está ficando terrível. E sai, né, disseminando uma visão que não é de Deus. Quem não está aqui, diga glória a Deus. Quem está aqui, diga glória a Deus. Visão de Deus. Olha lá para essa pessoa e diga assim: só fale quando a visão for de Deus mesmo, meu irmão. Sabe, meu irmão, vou dizer um negócio para você. Eu tenho tanto temor nisso e receio, que até quando eu estou conversando com alguém, que eu tenho que dar alguma coisa, falar, mostrar um caminho, eu fico dizendo: Deus, que seja do Senhor, meu Deus. Se não é, eu não quero nem falar. Deus, me ajuda, que seja o caminho do Senhor. Me dá essa sabedoria, esse discernimento, para compreender esse negócio aqui que está sendo colocado, porque essa pessoa precisa da tua voz, da tua direção. Eu não posso falar qualquer coisa para essa pessoa. A responsabilidade é muito grande. Agora tem gente, meu irmão, que fica atrás de visão, e tá vivendo com visagem, vendo coisas que não existem, vendo, não, porque tudo, para com isso, perde a bênção. Tem que ter equilíbrio, meu irmão. Eu fui criado entre o pentecostalismo e o tradicionalismo. Meu irmão, olha, foi um tempo bom para eu buscar equilibrar entre os dois. Porque os dois são bons, mas também tem os seus. E a gente tem que buscar, nós também não somos os perfeitos, mas buscar o equilíbrio. Equilíbrio. Não fica impondo uma visão, esses achismos da vida, porque eu acho. Deus não perguntou o que você acha. Quando Deus perguntar, responde para Deus. Olhe para o teu irmão e diga assim: eu não estou achando nada, viu, irmão? E olha aqui, eu vou encerrar com essa palavra agora, acho que vai doer um pouquinho. Prepara aí. Sabe por que nós somos, às vezes, deixamos de ser abençoados e empecilho? Sabe por quê? Segurou o lombo aí? Porque geralmente, meu irmão, a imposição de uma visão traz oposição a uma autoridade ou liderança. A imposição de uma visão traz oposição a uma autoridade ou liderança. Quando alguém quer impor alguma coisa, ela está indo contra uma autoridade ou uma liderança. Aqueles homens, 10 homens, eles não pensaram em Moisés, que Deus falou com ele lá no monte, lá na sarça que não se queimava. Eles não pensaram que Deus usou ele lá no Egito com os milagres para tirá-los.
Eles não pensaram quando Deus usou Moisés para abrir o mar vermelho, para que eles pudessem passar numa terra seca. Eles não pensaram que através de Moisés Deus guardou dos inimigos. Eles não pensaram que, porque por causa de Moisés, duraram 40 anos lá, Moisés junto com eles, lá no deserto. Eles não pensaram nisto, quando se opuseram àquilo que Moisés havia dito. E Moisés não disse de si mesmo, mas disse aquilo que Deus havia dito para ele falar. E quando nós nos impomos, irmãos, em uma visão, em uma coisa que nós queremos, nós achamos, porque nós acabamos nos esquecendo do que Deus já fez no caminho, no percurso, até chegar aqui. O que Deus fez, o que Deus usou tal pessoa, o que Deus fez através de tal pessoa na tua vida. E por causa de uma visão distorcida, por causa de imposições, perdemos a bênção. E o duro, que imposição de visão distorcida, e quando vai contra uma autoridade, ou contra uma liderança, faz muita gente padecer junto. Se padecesse sozinho, vai lá, mas padece um monte de gente junto, porque padece a família junto, vai os filhos juntos, e aí vai pegando os agregados, e vai gente que anda junto, vai gente que pensa igual, e aí vai para o deserto junto. Quem está aqui, diga glória a Deus. Eu queria muito continuar falando sobre agradar a Deus. Meu coração estava cheio disso. Mas de repente, de ontem para hoje, meu coração ficava só nessas coisas. E eu dizia, Deus, mas é para eu dizer, é só para eu ouvir? É só para mim isto, ou é só para o povo também? E Deus foi falando. Hoje à tarde, está aí, minha família, acabei de escrever hoje à tarde. Nós estamos deixando de ser abençoados, irmãos, porque nós levantamos empecilhos para a nossa vida. E o grande empecilho é o medo. E o medo traz essas coisas, de entrarmos em campo que não nos pertence, porque nos impele a agir da maneira que nós não deveríamos, fazer o que não deveríamos, falar o que não deveríamos. O medo nos faz às vezes impor uma visão, porque não queremos aquilo, temos medo daquilo, temos medo de confrontar aquilo, temos medo de lutar contra aquilo. E para que isto mude às vezes e nós tenhamos o nosso conforto daquilo que nós queremos, então nós impomos, e para isso, meu irmão, às vezes nós vamos contra uma liderança, filho que às vezes vai contra a liderança do pai e da mãe dentro de casa, esposa que vai contra a liderança do marido dentro de casa, funcionários que vão às vezes atrás contra a liderança dos seus patrões, seja quem for, ovelhas que vão contra a liderança dos seus líderes, dos seus pastores, e acabam trazendo prejuízos e impedindo bênçãos. Deus, Ele deseja abençoar-nos. A terra prometida está aí. Qual é o relatório que você tem? Deus, está muito difícil. Deus, eu não vou aguentar. Deus, eu não sirvo para isso. Deus, os gigantes são inúmeros. Ó Deus, as cidades são muito fortes. O que você tem para dizer? Ou você tem para dizer, não, o Senhor nos tirou de lá, mas Ele prometeu ir a nós.